Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 até o 7. Veja, o Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova que todas as vezes que as Sagradas Escrituras chegam até nós, é Deus que quer falar conosco. São Jerônimo sempre nos lembrava que quando nós rezamos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus que fala conosco. Por isso eu quero pedir que o Espírito Santo mesmo abra o seu coração, abra os seus sentidos. Diante das necessidades do seu coração, nós sabemos que a nossa vida ela é pautada pela providência divina. A providência divina cuida de todos os detalhes. Então a providência de Deus sabe da necessidade do seu coração, sabe daquilo que você tem enfrentado na sua casa, sabe das desilusões e sabe daquilo que é a necessidade mais profunda do seu coração. Nessa manhã, quando eu acordava, eu pedi a Nosso Senhor que tirasse do meu coração toda e qualquer ilusão. Porque às vezes, nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes nós achamos que o melhor é segundo as nossas expectativas e os nossos planos. Então, antes mesmo de ler a palavra de Deus, eu queria pedir mesmo que o Espírito Santo arranque do seu coração toda e qualquer ilusão. Ilusão, às vezes, pautadas naquilo que é o seu sonho, que você gostaria tanto e acha que está se aproximando, mas que não é a hora de Deus. A ilusão que vem pautada na conquista das coisas, que vão se apresentando diante de você e criando um espaço dentro de você que não deveria ocupar. Por isso, antes de pedir qualquer coisa, vamos pedir a Deus nessa manhã a graça de arrancar do nosso coração toda e qualquer ilusão. Ilusão em nós mesmos e ilusão que o inimigo de Deus veio nos fazer, parece, gastar energia, sabe? Para não rezarmos verdadeiramente aquilo que é vontade de Deus. Por isso que a oração não é outra coisa a não ser um trato de amizade. Ou seja, se é um trato de amizade, oração não é transformar o coração do outro, porque o amigo não se une, não se aproxima para transformar o coração do outro. Ele se aproxima porque eles amam as mesmas coisas. Eles olham para a mesma direção. Por isso, todas as vezes que nós rezamos, nós pedimos a Deus a graça de transformar o nosso coração para amar o que Ele ama. Se o Senhor não ama, eu também não quero amar. Se o Senhor não estiver, eu também não quero estar. Por isso, peçamos nesta manhã a graça de arrancar do nosso coração toda e qualquer ilusão. E assim, com o coração sedento, aberto, disponível, vamos à palavra de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo de 4 a 7. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei. E todos recebemos a dignidade de filhos. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou nos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, meus irmãos, nós iniciamos ontem na igreja um novo tempo litúrgico, o tempo do advento, tempo de esperança, tempo de promessa, tempo de vigilância. Mas faz parte da natureza do cristão recomeçar. A partir de ontem, a igreja é como uma pedagoga, como uma mãe que pega o filho pela mão e quer indicar a direção,
quer nos mostrar a verdadeira essência do homem. O tempo litúrgico não é apenas sinais externos que não ajudam em nada o que está dentro de nós. O tempo litúrgico é uma igreja como mãe que prepara o filho para recomeçar. Mas veja, esta palavra recomeçar não é apenas uma atualização que nós fazemos às vezes no nosso smartphone, no nosso computador, que parece que vai vir algumas coisas novas, mas vai continuar a mesma coisa. Nós vamos trabalhar na mesma plataforma, nós vamos estar diante das realidades que nós estamos acostumados, não. O recomeço do cristão católico é um recomeço novo. É o recomeço próprio do confessionário, onde você chega carregado de pecado, você chega carregado de sujeira, e você sai como que nosso Senhor te dando uma folha em branco e dizendo para você assim: para de tentar escrever a sua história sozinha, porque você está batendo cabeça. Recomeçar é passar para o outro lado da página, não é arrancar a página. O que você viveu no passado faz parte do livro da sua vida, faz parte do processo que você vive. Mas nosso Senhor, quando quer recomeçar, Ele quer começar um novo capítulo. E a experiência que nós fazemos muitas vezes nos livros, né, é que um capítulo muda tudo o que aconteceu. Ele traz uma novidade. Por isso que a palavra do advento é recomeçar. Mas não recomeçar a partir daquilo, do ambiente que nós já estamos acostumados. É por isso que a igreja, nos seus detalhes e nos seus sinais, fala de muitas formas para nós. Por exemplo, a partir de ontem, você vai ver o padre vestido de roxo, né? O roxo, o que significa o roxo? O roxo, para a igreja, significa a vigilância santa de quem aguarda com desejo. Ou seja, nós estamos no tempo de preparação para celebrarmos o Natal do Senhor. Mas o Natal do Senhor não é fazer uma memória, não é recordar de algo do passado, é uma presentificação, é se tornar presente o Senhor que vem. Por isso eu preciso me preparar, porque Ele vem em auxílio das minhas fraquezas, Ele vem em auxílio da minha vida. Por isso, todas as vezes que você enxergar agora o padre vestido de roxo, lembre-se, é nosso Senhor fazendo com que o seu coração volte a desejar aquele que está para chegar. É bonito porque quando nós somos missionários aqui, estamos na Canção Nova, e nós temos 30 dias de descanso, né? Período de descanso. E eu fico imaginando a expectativa da nossa família, né? A expectativa da nossa casa, da nossa família. Eu sou do interior do Ceará, sou de uma cidade chamada Quixadá, nunca ninguém ouviu falar, né? Brincadeira. E é engraçado, porque às vezes eu falo assim, eu sou de Quixadá, a pessoa, de quê? De Quixadá. E lá nosso Senhor foi me buscar, e lá minha família está, lá minha mãe está. E eu fico imaginando assim, quando eu vou me preparar para férias, eu mando a passagem para ela, diz assim, mãe, eu vou tal dia. Imagina o desejo de uma mãe, de estar perto do filho, de matar a saudade. Nós que somos missionários, nós não vemos os nossos irmãos envelhecerem, nós não vemos a nossa mãe enrugar. Eu lembro que nas minhas últimas férias, eu fui olhar para a mão da minha mãe e vi que ela já estava enrugada, e eu não vi isso acontecer. Mas veja, é um sacrifício que vale a pena, sim, mas eu fico imaginando a dor do coração dela, a dor do coração dos meus irmãos, que acreditam na minha vocação, mas que parece que meu espaço dentro da minha casa fica sempre vazio, né? Eu lembro que minha irmã morava comigo, morava em Fortaleza antes de vir para cá, estudando, trabalhando. Minha irmã que cuidava da casa, minha irmã era a única filha, né? E minha irmã passou o ano que eu passei, o primeiro ano que eu passei na Canção Nova, minha irmã trocava a roupa de cama todas as semanas. Não porque ela não acreditava na minha vocação, porque o coração apertava de saudade. Mas aguardar com desejo é uma vigilância de preparar tudo, sabe? Por isso que o tempo do advento é um tempo de vigilância, para aguardar no desejo daquele que chega. Por isso,
eu não posso apenas enfeitar a minha árvore de Natal na minha casa. Porque para que eu cante na minha família o Noite Feliz, será necessário, muitas vezes, preparar o meu coração para receber aquele que vem. E eu preciso preparar desejoso, porque Ele vem para nos salvar, Ele vem para mudar a nossa vida, Ele vem para restaurar tudo. E aqui é interessante porque a igreja é mãe. Ao mesmo tempo, existe uma moderação na igreja, neste tempo litúrgico, das flores. Eu não sei se você já percebeu isso. As flores, aquelas flores que chamam mais atenção, são retiradas. E essa moderação das flores no altar significa e nos ajuda a concentrar a nossa atenção naquele que vem para nos salvar. É como se a igreja dissesse assim, para de prestar atenção às coisas externas a você. Por favor, meu filho, para de chamar a atenção daquilo que te acontece. Nós estamos muito propícios à dispersão, irmãos. E tudo nos dispersa. Tudo nós queremos de forma imediata. O Padre Jonas, na Canção Nova, sempre ensinou aos membros do Carisma que nós precisamos progredir na vida espiritual até chegar à maturidade do homem perfeito. Ele gostava de utilizar este termo utilizado por São Paulo. Chegar à maturidade do homem perfeito. E aí nós podemos perder, mas que maturidade é essa, Padre? Nós podemos dizer que essa maturidade, uma das características dessa maturidade, é quando as coisas externas a mim não conseguem abalar o meu interior. É quando a estrutura do meu interior, do meu coração, é tão firme, a estrutura do meu coração é tão fortificada, que nada que acontece fora de mim, mesmo dentro da minha casa, mesmo diante daqueles que eu me decepciono, mesmo diante daqueles que eu me frustra, que eu esperava amor e me dá egoísmo. Porque o contrário do amor, meus irmãos, não é o ódio. O Padre Fábio gosta de cantar, né? O Padre Fábio tem uma música que ele diz: o ódio é uma forma muito estranha de amar. O contrário do amor é o egoísmo. Porque o amor nos coloca sempre para fora. O amor nos faz esquecer de nós mesmos. E como é difícil dentro de uma casa você esperar amor de alguém e receber egoísmo. Como é difícil. Por isso, a maturidade do homem perfeito, a maturidade que nosso Senhor nos pede a viver, é que as coisas externas a nós, mesmo que sejam dolorosas, mesmo que cause danos dentro de nós, não possam nos abalar. Porque Ele é o único necessário, como diz a Valdene. Ele é o único necessário. Ele está presente. Ele há de nos ajudar. Por isso que a adoração das flores é para nos concentrar no essencial. É para dizer assim, ei, para de chamar a atenção às coisas que você vê. Para de chamar a sua atenção àquilo que está longe de você, que você quer uma explicação ou quer um conceito, que você não tem ciência sobre a coisa. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, deixe que nosso Senhor cuide. É como se nosso Senhor dissesse assim, tem uma estrutura interior para ter confiança. Confiança em mim. E assim, nós entramos na palavra de Deus, que é tão propícia para o dia de hoje. Por que é tão propícia? Porque a palavra de Deus, a palavra que hoje nos oferece uma profunda providência. Quando se contemplou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho. Veja, no tempo de Deus. Esta frase, ela contém, meus irmãos, todo o mistério deste advento. Esse advento que inicia, e eu digo como canção nova para você, com muita clareza, e eu acredito que todos os irmãos que estão nessa bancada vão concordar. O advento é, por excelência, o tempo da canção nova. Como o advento vibra num membro da canção nova. Como vibrou na vida do nosso pai fundador, nessa expectativa de Deus que vem, porque o advento é dividido em duas partes. A primeira parte, a igreja vai nos ensinar a nos preparar para a segunda vinda definitiva de nosso Senhor, tão pregado pelo nosso fundador, que propagou pelo Brasil e pelo mundo afora que Jesus está vindo, e eu preciso me preparar, eu preciso estar vigilante. Eu não sei quando Ele vem, mas quando Ele vier, eu preciso estar pronto. Esta é a primeira parte.
E a segunda parte, a partir do dia 17 de dezembro, nós chamamos de novena do Natal. Quando nós sabemos que nós somos constrangidos por um amor de um menino que vem para curar a minha dor. E ele vem até chorando. Mas esse choro do menino não é um choro de tristeza. É um choro de amor. Porque ele vem curar o choro de tristeza que eu carrego. Ele vem curar o choro de tristeza que eu carrego por aquilo que eu não consegui dar a Ele. Porque todas as vezes que eu não dou a Ele o meu coração, eu me frustro. É por isso que nós dizemos que na Canção Nova, o Advento é um tempo forte para nós. Para a vida do nosso pai fundador, tudo o que é mais importante na vida do nosso pai fundador aconteceu no Advento. No Advento, o Padre Jonas nasceu, dia 21 de dezembro. Advento. No Advento, o Padre Jonas foi ordenado padre, dia 8 de dezembro. Advento. No Advento, o nosso pai fundador encontrou-se face a face com nosso Senhor. Ele faleceu no dia 12 de dezembro, no Advento. Por isso, precisa apontar para nós, Canção Nova, que o nosso carisma não nasceu para outra coisa, a não ser preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. Mas para prepararmos um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus, é necessário tomar consciência de que São Paulo hoje nos ensina que existe um tempo humano e um tempo divino. O tempo humano, ele é marcado por pressa, ele é marcado por ansiedade, ele é marcada por expectativas frustradas. Ela é marcada por imediatismo. Nós queremos tudo na nossa hora. Nós achamos que o processo que nós temos na vida interior é como um computador ou um celular que aperta um botão e tudo muda. Nós não precisamos esperar, nós não podemos esperar. Este é o tempo humano. E muitas vezes nós nos frustramos, meus irmãos, porque, infelizmente, nós não estamos no tempo de Deus. O tempo de Deus é marcado pela precisão. Ele não falha, ele não muda. O tempo de Deus é marcado pela fidelidade. O tempo de Deus é marcado pelo amor. Porque quando nós éramos ainda inimigos de Deus, Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Quando nós éramos ainda distantes de Deus, Deus continuou nos amando. E é isso que é constrangedor. Porque o tempo de Deus não é pautado nas escolhas humanas. Ele não nos trata como exige as nossas faltas. O tempo de Deus não é pautado a partir daquilo que eu faço contrário a Ele, por mais que aquilo que eu faça tenha consequências. Mas a minha vida não é pautada e o tempo de Deus não é pautado nas minhas escolhas. O tempo de Deus, Deus age quando é tempo e o tempo dele é o melhor tempo. Deus age de modo perfeito. Deus age no momento favorável. Por isso, muitas vezes, o que mais dói em nós é justamente ter que esperar, não é verdade? A espera sempre causa dentro de nós parece que um desajuste. Um desajuste. Por isso que essa pergunta, quando se completou o tempo previsto, ou seja, muita gente esperou o tempo do Messias. Muita gente ficou na expectativa de que ele viria, mas não veio. Porque somente no tempo de Deus, e o tempo de Deus é perfeito, a pergunta que precisa pautar o nosso coração nesta manhã, no Sorrindo para a Vida, para nos preparar bem para o Advento, para nos preparar bem para cantar o Noite Feliz, para nos preparar bem de receber em nossos braços o menino Jesus. Quantas promessas de Deus você sente que está demorando? Como você tem lidado com a demora de Deus? Como você tem lidado com a espera? Como você tem lidado com a promessa daquilo que Deus deu ao seu coração, que infelizmente não chegou ainda? Mas não chegou porque Ele não quer. Não chegou porque Ele mudou de ideia. Não chegou porque Ele brincou com você. Ele te traiu.
Não chegou? Porque ainda não é tempo. Por isso a pergunta precisa ser: quantas mudanças em mim, em você, quantas mudanças você espera e ainda não aconteceram? Mudanças externas a nós, né? Nós somos padres, missionários, andamos aqui no meio da chácara, as pessoas nos param, pegam a nossa mão e às vezes aperta forte assim, ó, para dizer assim, ó, padre, reza pelo meu filho que está na droga. Eu estou com medo, padre, de perder meu filho. Eu estou com medo de perder o meu filho para a violência, para a drogadição. E eu disse assim, o que falta para essa mulher? Nosso Senhor é onipotente. Ele pode fazer quando Ele quer, como Ele quer, mas Ele respeita a nossa liberdade. E se Ele respeita a nossa liberdade, nós precisamos perceber que a missão não pode parar. A obra de evangelização não pode parar. Não pode parar nas minhas dores. Não pode parar nas minhas enfermidades. Não pode parar quando a minha casa não acontece do jeito que eu quero. Não pode parar nos conflitos, nos ruídos. Não pode parar em nenhuma oscilação do homem. Porque a evangelização precisa chegar naquele jovem, na boca de fumo. A evangelização precisa chegar naquele jovem, porque o Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova que existirá a evangelização que só acontecerá a partir do batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo é para todos. O batismo do Espírito Santo nos faz experimentar nosso Senhor face a face. E Ele diz que causa uma revolução. Nós esbarramos no Senhor, aonde Ele quer e como Ele quer. E como eu costumo brincar, Ele chega em todos os espaços. Se Ele chegou em Quixadá para me buscar, Ele chega em todo lugar. Ele chega em todo lugar. Ele foi buscar o Padre Roger Luiz em um baile funk. Vocês sabiam disso? Num baile funk, no meio do tut. Jesus falou no coração daquele homem. Porque a graça de Deus, ela se derrama, ela propaga. E às vezes nós ficamos iludidos, desanimados, porque nós não sabemos esperar. Quanto tempo que você reza pelo seu marido, para que o seu marido pelo menos te acompanhe na missa, pelo menos vá na missa com você, não fique em casa bebendo, ou assistindo, ou fazendo qualquer outra coisa, você só queria uma companhia na missa, você queria que esse seu marido recebesse Jesus, e ele não quer casar com você. Tantos dramas de mulheres que chegam no confessionário, sem nenhum impedimento para o matrimônio, mas o marido infeliz, como diz lá no Ceará, aquela peste barriguda, não quer casar, não acha que é importante, e a mulher sofre a demora, a mulher sofre na demora, porque ela quer receber Jesus. Minha filha, eu preciso olhar nos seus olhos e dizer, Deus vê a dor do seu coração, Deus vê o quanto que você queria receber Jesus, e o quanto isso sangra o seu coração, porque na hora da comunhão você não pode levantar para receber Jesus, mas você é obediente à igreja, existe uma graça aí, uma graça que alcança o seu coração. Por isso neste tempo, nosso Senhor quer nos ensinar a saber esperar. Quantas situações hoje você gostaria que Ele resolvesse hoje, resolvesse sem demora, mas Ele precisa de dizer, ainda não é o tempo. Hoje ainda não é o tempo. Eu costumo dizer que minha irmã, eu tenho uma irmã, uma única irmã, a mais velha, né? E ela passou 7 anos para ter a sua filha, hoje que é a Catarina, que é a mais linda da face da terra. E o quanto que ela desejou aquilo, sabe? E eu lembro que minha mãe fazia novenas perpétuas, assim, acabava um, começava outro, acabava um, começava outro. E tantas mulheres fazem isso, né? Para engravidar, porque não chegou o tempo. Mas depois de 7 anos casado, minha irmã engravidou. A minha sobrinha nasceu. E hoje, ao ver minha sobrinha grande, tem 7 anos. Grande, né? 7 anos. A coisa, ela é grande mesmo, ela é esticada, assim, a coisa mais linda do mundo. Nem parece que é sobrinha do tio padre, como ela diz. E eu fico olhando para ela, o caráter daquela menina, sabe? A docilidade daquela menina.
o amor que ela tem, o que ela causou na vida da nossa casa, dos nossos irmãos, eu fico pensando, ó divina espera, ó tempo bom, esses 7 anos da espera. Porque parece que nosso Senhor vai maturando, sabe, dentro de nós. E ao maturar dentro de nós, parece que o fruto, ela precisa de um tempo mais dedicado, mais delicado, mais esticado, mais calmo, para também maturar, para vir algo diferenciado. Não é porque minha sobrinha não, e ela é coruja, ela é no meu coração, mas ela é diferente, ela olha diferente, ela tem atitude diferente. Por quê? Porque graças a Deus nós esperamos. Eu preciso olhar nos seus olhos também, no meio do Sorrindo para a Vida, e dizer, você que espera para engravidar, e parece que Deus te enganou, parece que Deus te iludiu. Na verdade, Deus não demora, minha irmã. Ele prepara. Assim como prepara o fruto, prepara a terra do seu coração para receber o fruto. Assim como Ele prepara e Ele não demora, na plenitude do tempo, a plenitude do tempo não é rapidez. A plenitude do tempo é amadurecimento. Por isso o tempo do advento não é um tempo de que tudo seja muito rápido, aconteça. Nós aqui na Canção Nova falamos bem da primavera, né? E gostamos que a primavera é o tempo das surpresas de Deus. Na primavera nós somos surpreendidos, sim. Na primavera, e acontece na Canção Nova, é impressionante, assim, o quanto que a primavera é como um tempo da visita de Deus. O advento é um tempo não da rapidez, mas nós somos surpreendidos a partir do amadurecimento. Ou seja, nós podemos dizer que o tempo que a igreja se inicia, esse tempo você é convidado a viver, é um tempo pedagógico. É um tempo onde nosso Senhor, a igreja, quer te pegar pela mão e te levar à direção certa. Por isso, meus irmãos, é um convite, sim, à vigilância. É um convite à vigilância, mas é um convite a um amadurecimento interior. É perceber como nós estamos lidando com as situações da nossa casa. É um tempo de preparar o terreno do nosso coração. Eu não sou de roça, mas se você não prepara o terreno, infelizmente, a semente pode ser a mais perfeita de todas, a de melhor qualidade, mas se você não prepara o terreno, a semente não produzirá fruto nenhum. Você perderá a qualidade da semente se você não prepara o terreno. O tempo do advento é o tempo de preparar o terreno e perguntar, como o meu coração tem amado nosso Senhor? Como eu tenho buscado nosso Senhor? Como eu tenho esperado? Porque, meus irmãos, assim como Deus preparou séculos na história para a encarnação, Ele também prepara a cada detalhe da nossa vida, a cada acontecimento da nossa história, a cada fato, para que a graça aconteça no tempo certo. Hoje, nosso Senhor voltou o nosso coração para esta palavra, primeiro para dizer, espere, aguarde, sabe esperar. E a chegada de Jesus não foi improvisada, tá? E Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova que santidade não se improvisa. Santidade não se improvisa. Não espere um ambiente ideal para que você responda a Deus dignamente. E veja que até no Antigo Testamento, antes de chegar à Terra Prometida, o que Nosso Senhor fez? Antes de chegar na Terra Prometida, Deus deu ao povo uma lei, para que eles possam ser obedientes. Se fosse hoje, sabe o que a gente ia dizer? Nós nem chegamos na terra. Por que eu tenho que obedecer a Ele, se eu não sei nem se é real? Santidade não se improvisa. E a chegada de nosso Senhor não foi improvisada. Por isso, não desperdice o que hoje você tem vivido. Em qualquer coisa que você tenha vivido. Você sabe. Eu não preciso aqui, numa palavra de ciência, dizer para você que aquilo que você tem vivido é um tempo propício para amadurecer o seu coração, para crescer o seu coração. Então, a encarnação de Jesus foi planejada antes da fundação do mundo, antes de tudo. Por isso, quando Deus sonhou em você, quando Deus projetou você, quando Deus te quis,
Deus te quis para uma missão. E te envia meios suficientes para o cumprimento dessa missão. Se você não cumpre a sua missão, é porque, infelizmente, você não pôde, não quis, não conseguiu aproveitar os meios que Deus te enviou. Eu lembro de um acontecimento da minha história, assim, dentro de casa, dentro do seminário, eu sempre escutei que a salvação de nosso Senhor vem por meio dos sacramentos. E isso é doutrina da Igreja Católica, né? Os sacramentos servem para nos apontar e nos direcionar a Deus, ou seja, todos os homens serão salvos por meio dos sacramentos. Os sacramentos são o itinerário que Deus quer nos levar deste mundo para o céu. E aí o formador no seminário gostava de dizer assim: todos são salvos pelos sacramentos. E quem administra os sacramentos? Os padres. Então, quando Deus pensou em você, Sapo, quando Deus pensou em você, Flavinho, quando Deus pensou em você, Pati, Deus já destinou todos os padres que estariam na sua vida, do seu nascimento no batismo até a sua morte no leito de morte. Até na hora de morrer, Deus já tem destinado todos esses. E por que muitas vezes alguém morre sem um padre? E aí o formador dizia, de duas uma: ou a pessoa não quis a presença do sacerdote e se distanciou da igreja, ou o sacerdote não foi fiel ao seu chamado e não estava lá disposto a levar aquela alma para Deus. Eu lembro aqui de dois fatos. Primeiro, eu morei na missão de Gravatá, em Pernambuco, e lá eu encontrei o nosso querido Flavinho. Eu morei na missão de Gravatá, e aqui quero mandar um grande abraço para o povo apaixonado pela Canção Nova. Assim, meu Deus, como eu cheguei na missão de Gravatá, e as primícias do meu ministério foi na missão de Gravatá. Então, como eu amo aquele povo, como foi difícil deixar esse povo. Mas estou aqui amando vocês ainda à distância, sabendo que a distância não separa o nosso amor. Mas teve uma missão ano passado que o bispo de Caruaru pediu a Canção Nova para cuidar de uma área pastoral, porque o padre teve de sair de forma imediata e eu era responsável da missão, era visitador da missão de Natal, ia todos os meses lá, João Pessoa, Recife, então já tinha muita coisa. E eu disse para o bispo assim: eu não tenho condições de assumir essa missão, mas não sou eu que digo, é o conselho da nossa comunidade que diz. E ele fez a carta mais rápida que eu vi na minha história, foi ele fez na minha frente e mandou para o Conselho Geral. No outro dia, o Conselho Geral respondeu e disse: quando a igreja pede, nós dizemos sim. Então, vá assumir. Faça o que o senhor pode. Aí eu me sentei com ele, dizendo que eu ia assumir. Na sexta-feira, eu já estava tomando posse, né? Isso é as coisas de Deus. E ele me pediu 3 coisas. Ele disse assim: padre, vá para aquele povo não para construir coisas. Não precisa da placa do nome do Senhor em lugar nenhum. O senhor está indo para celebrar missa para aquele povo, para atender confissão e visitar os doentes. É isso que o senhor foi chamado a fazer. Tá bom. Lá tinha algumas comunidades, e eu sempre ia com o ministro a uma comunidade, para atender, para visitar. Primeiro eu fazia um combo, né? Visitava os doentes, depois ficava na igreja, até atendendo confissão, até o horário da missa. E na hora da missa eu celebrava a missa. Então era um combo que eu ia fazer. E teve um lugar que nós fomos, eu junto com o ministro, paramos um carrinho da paróquia lá, o Fiat Uno. Ele disse: padre, ele tem que parar aqui, porque o carro não sobe. E a casinha é lá em cima. Então o senhor consegue subir comigo? Aí eu levantei a batina e subi até lá em cima. Quando chegou lá, sabe aquela casinha que você tem que abaixar a cabeça para entrar? Uma casinha assim, com uma portinha pequena. Eu abaixei a cabeça, entrei, estava um homem deitado em metade de um colchão no chão, e a sua metade paralisada. E quando ele me viu entrando na sala da casa dele, no quarto, não sei o que era uma sala única, ao que eu entrei, aquele homem começou a chorar e dizer: agora eu posso morrer, porque fazem 8 anos que eu sofri um AVC e preciso confessar. Meus irmãos, a graça de Deus amadurece a nossa vida. E o tempo da espera daquele homem, possivelmente por causa de uma infidelidade de um padre, ou por causa das circunstâncias da vida, não é a fidelidade apenas, circunstâncias da vida,
levou aquele homem a esperar. Eu fico imaginando 8 anos de espera, deitado no colchão, no chão. E aí eu não tinha onde sentar, levantei a batina, sentei no chão, atendi uma confissão e ele tinha muita dificuldade de falar, mas um coração que se derramava e dizer: eu quero ser salvo, eu quero ser alcançado, eu quero ser atingido pelo amor de Deus, eu quero ser salvo. E por mais que eu tenha caminhados por caminhos contrários ao nosso Senhor esperou que aquele homem fosse salvo. E ali eu atendi uma confissão, dei a unção dos enfermos e fui buscar Jesus para ele. Por quê, meus irmãos? O tempo do advento é o tempo da graça de Deus, que nos faz esperar e saber esperar. Saber esperar é poder dizer a nosso Senhor com todo o coração: Jesus, tu sabes quando tu quer, como tu quer e quando tu quer. É por isso que nós queremos pedir nessa manhã a graça de sabermos viver este tempo de maturidade. Na Canção Nova, este tempo sempre foi vivido com muita fé. E é por isso, Senhor, que nesta manhã, aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação possam ser alcançados pela graça da maturidade. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos ensine a esperar. Sim, Senhor, nada na nossa vida é tão pequeno que Deus não queira entrar. Nada é indigno demais para Ele. Por isso, entra nas nossas casas. Entra nos nossos corações, Senhor. Por mais que o nosso coração seja pobre, pequeno, por mais que o nosso coração esteja duro, por mais que o nosso coração muitas vezes queira o contrário da Tua graça, nós te pedimos, nada é distante ao Teu amor. Sim, Senhor Jesus, nós pedimos que neste advento, Deus visite cada parte da nossa história. Deus visite as nossas casas, Deus visite os nossos trabalhos, Deus visite a realidade do nosso coração, a realidade de enfermidade. Muitos que nos acompanham que estão sim prostradas, querendo sim ser salvos, salvos na sua enfermidade, salvos na sua incredulidade. Sim, Senhor Jesus, nós pedimos a graça do Teu Espírito Santo sobre nós, nós pedimos a graça da capacidade de irmos além. Por isso, vem, Senhor Jesus, completa o tempo em nós, completa o tempo em mim, amadurece o meu coração, prepara o meu coração, visita a minha casa, visita o meu coração, visita a minha família, visita aqueles, Senhor Jesus, que eu tenho rezado. Por isso, Senhor, faz de mim um filho que espera a fé, e nós queremos clamar mesmo nesta manhã, Abar, ó Pai, nós queremos dizer, nosso Pai, nós temos um Pai, nós não estamos sozinhos. Por isso, o Senhor nos ensina a esperar, Ele não nos desampara, Ele não nos desampara o nosso coração. Por isso, Senhor, vem sobre o nosso coração, vem com Teu Espírito Santo, vem com Teu Espírito Santo e traz a nós um tempo de conversão, de mudança de mentalidade, um tempo de cura na nossa história, um tempo de cura na nossa família, um tempo de retorno, um tempo, Jesus, de recomeço, um tempo de reconciliação, um tempo de esperança, um tempo, Senhor Jesus, onde nós somos visitados por Ti. Por isso nós pedimos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo.